Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, trazendo para vocês um corte do GE com todas as informações do Corinthians, escalação para a partida de amanhã contra o Flamengo. Já deixa aqui nos comentários qual o seu palpite para o jogo contra o Flamengo. Na minha opinião, 1-1, vamos para os pênaltis e o Corinthians vai ser campeão. Também tem informação sobre Michael no Corinthians, se você aprova uma contratação dele, comenta aqui abaixo. Agora, sem mais enrolações, bora ver as últimas informações do nosso poderoso timão, galera. Está no ar o Globo Esporte, diretamente aqui do Estádio Mané Garrincha, o palco da decisão da Supercopa Rei do Brasil. E a gente traz para ver os bastidores. Dá só uma olhada no banco do Corinthians, ó. Esses aqui são os panos que estavam cobrindo o banco para proteger, foram tirados, já estão por aqui ainda. O gramado desse lado, a gente tava vendo agora há pouco o pessoal dando um último tapinha, sabe? Com um cortador de grama. Tudo adesivado já aqui no estádio e é só aquela sensação do que vai ser 50% de corintianos, 50% de rubro-negros para acompanhar o jogo. E 3 horas da tarde também, dá para ver lá no fundo, ó, é o palco do show de João Gomes que vai abrir a transmissão. Então 3 horas da tarde começa a transmissão, 4 horas da tarde a bola rola e eu não vou estar sozinho nessa missão aqui no Mané Garrincha. Tá vazio, mas tá cheio quando aparece aqui, ó. Caioba, que alegria, hein? Sempre bom estar de volta, um jogo desse tamanho e um estádio que tem a ver com a minha história como ainda jogador. Ah, por que? Conta. Meu dia de goleiro. É verdade. Final em Brasília, vestindo a camisa do Flamengo de alguns anos atrás. E o que esperar de Corinthians e Flamengo? Levando em conta toda essa atmosfera, né? Não é sempre que a gente tem essa chance de ver o estádio dividido e também as torcidas duelando uma com a outra no melhor dos sentidos. Eu acho muito legal você começar a temporada já com uma grande decisão de 2 campeões do último ano. Claro que em momentos diferentes, o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time do Brasil, é favorito para o confronto, mas vai pegar um Corinthians muito bem armado, muito bem treinado pelo Dorival e que em um jogo só o São Paulo nos surpreendeu no Brasileiro. Por que o Corinthians não pode fazer o mesmo? Não é? Vamos agora com a Mari Loturco, lá no CT do Corinthians. A gente está em Brasília, mas a gente está em todo lugar. Fala, Mari, o que você conta pra gente desse time do Corinthians, como a equipe vem para essa decisão? Oi, Jodá, tudo certo com você? Olha, acabou de passar o ônibus que vai levar a equipe até o aeroporto, viu? Então daqui a pouquinho os jogadores estão por aí, porque eles fizeram um treino agora de manhã, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes, mas às 2 horas da tarde o ônibus sai daqui, vai até Guarulhos, 3 horas os jogadores pegam um voo com direção a Brasília. Chegam por volta aí das 4h30 da tarde e depois já vão direto para o hotel. E diferente um pouquinho do cenário que a gente teve na final da Copa do Brasil, essa ruazinha aqui na frente do CT tá vazia, só tem a gente por aqui. Isso porque mais de 100 caravanas já foram para Brasília para poder acompanhar esse jogão, né, Jodá? Daqui a pouco a galera chega por aí. É isso aí, Mari. Muito obrigado pelas informações. E o vencedor da Supercopa do Rei, além do troféu, vai embolsar 6.350.000 reais de prêmio. O Corinthians está de olho na grana e no segundo título da competição. E o Corinthians treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava, claro, em preparação para a grande final da Supercopa Rei, que será disputada domingo contra o Flamengo no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, em Brasília. E na primeira parte da atividade, ela foi aberta para a imprensa e não contou com a presença de Memphis Depay e também do Mateuzinho, que estavam realizando os trabalhos internos. Mas o nosso cinegrafista Rafael Pinotti, ali no finzinho da atividade aberta para a imprensa, conseguiu captar essa imagem dos jogadores sentados à beira do gramado, Mateuzinho em pé e o Memphis Depay sentado. No mais, principais nomes como Rodrigo Garro e Roberto Hugo Souza estiveram em campo. E uma novidade também foi o atacante Caio César, que chegou por empréstimo até o fim da temporada, jogador que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Por lá, desde o ano passado, foram 39 jogos com 6 assistências e 4 gols marcados. O novo reforço já está no BID, o boletim informativo diário da CBF está relacionado e vai para o jogo contra o Flamengo domingo no Mané Garrincha. E a sexta-feira foi boa parte dela sem energia aqui no CT Joaquim Grava, o que impediu a apresentação do Caio César, que estava prevista, ele que vai para o jogo contra o Flamengo no domingo. Tô muito feliz, né? Muito ansioso, muito empolgado, até por ser uma final, né? Espero que eu possa estrear nesse jogo. Espero muito mais estrear com título.
Então estou muito feliz, muito empolgado e agora focar que vai ser um grande jogo. Consegui ali pegar um pouco do que é a equipe, do que é a tática da equipe, né? Consegui entrosar um pouco com meus companheiros, mas lógico, né? Muito disso vai ser durante os jogos, vai ser durante o tempo, aí, o decorrer da temporada, mas eu estou me adaptando bem, tô bem com o grupo, então assim, eu acho que só tem coisas boas para vir. O técnico Dorival Júnior terá força máxima para a partida contra o Mengão e quem fica de fora é o zagueiro João Pedro Choca. O Timão havia acertado o empréstimo do jogador para o Torino da Itália, mas ele foi reprovado nos exames médicos e agora retorna ao Timão, que soltou nota dizendo que a liberação do atleta se deu em condições de jogo. O Corinthians tem mais uma atividade aqui no CT Joaquim Grava neste sábado pela manhã e depois à tarde viaja direto para Brasília, no Distrito Federal. Domingo, essa grande final contra o Flamengo, valendo o título da Supercopa Rei. Vamos para o Malabares. Mas olha, o Corinthians se orgulha de vestir as sandálias da humildade. Vamos lá, JP, vamos lá colocar nossa tela para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha lá, contratações do Timão em 26. Gabriel Paulista, livre. Pedro Milans, livre. Matheus Pereira, empréstimo. R$1.800.000. Caio César, empréstimo no Al Hilal. Muito bem. Antes que você que está nos vendo caia nessa conta de que o Corinthians não gastou nada para contratar o jogador, te digo que toda contratação tem custo, tem um gasto, tem empresário, comissão, luvas e tal. Então, tudo bem, não pagou para tirar o jogador do clube de origem, certo? Mas no caso aqui do Fortaleza, tem também uma grana pelo empréstimo do Matheus Pereira. Pedro, será que a mosquinha Tsetse piscou, realmente pegou os dirigentes do Corinthians de que não tinha jeito? Ou isso é só uma fumacinha que está subindo aí? Não, eu acho que não é nem a mosquinha, não tem jeito porque não tem jeito, né? O Corinthians tem um regime centralizado de execuções e tá tudo lá, as dívidas estão entrando, tem dívidas só com um empresário, que é o Juliano Bertolucci, de 70 milhões. Não tem jeito, assim. Mas a gente vê que o Corinthians é muito bom em dar seus pulos, né? Em dar seus jeitos. O Corinthians, nessa crise absurda que está passando, foi campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, e consegue aí encontrar caminhos para se reforçar, para trazer jogadores pontuais e ir sobrevivendo enquanto tenta equacionar. Mas esses caras estão vindo, mas deve 30 milhões para o Memphis Depay. A dívida está lá, ela vai ser cobrada. Então, eu não vejo isso como uma grande, clareza, percebemos. É que realmente não tem jeito. Chega um ponto que você não tem de onde tirar o dinheiro para fazer o investimento. O Corinthians chegou faz um tempo nesse ponto, e até nas gestões passadas, antes do Osmar Stabile assumir, passou desse ponto, né? Porque prometeu investimento sem ter o dinheiro. Agora o clube está tentando aí fazer uma política um pouco mais responsável, que é o mínimo que o Corinthians precisa nesse momento, né? Pois é o mínimo, PVC. Agora, não se fala mais, Paulo Vinícius Coelho, da Safiel, politicamente parece que a coisa se estabilizou, né? Qual é o caminho? Que caminho você vê que o Corinthians está trilhando? Eu acho que a Safiel vai voltar a ser discutida no segundo semestre por causa da eleição. O caminho que o Corinthians está trilhando é tentar fazer as contas. Eu estou dizendo que o Corinthians se orgulha da janela mais barata entre os gigantes. Essa frase eu ouvi de dentro do Corinthians. Somos a janela mais barata entre os gigantes. Eu não estou avalizando o que é isso, até porque a do São Paulo é barata igual, né? O São Paulo contratou o Danielzinho, que estava livre no mercado, o Coronel, que estava livre no mercado, e o Dória, que estava livre no mercado. Então, a do São Paulo também é. A do São Paulo pode ser a mais barata. E aí, a gente saiu de uma disputa dos recordes, dos 6 recordes de transferência nos últimos 3 anos, 2 do Flamengo, 2 do Botafogo, 1 do Palmeiras e 1 do Cruzeiro, para uma disputa diferente. Tem um mal-estar gerado por causa da história do Alisson e por causa de uma disputa de versões. E eu acho que a do São Paulo está mais certa
mas acho que a gente pode debater e entender. Porque acontece o seguinte, o Corinthians está dizendo, tem uma razão que o Corinthians está dizendo, tem uma razão que o São Paulo pensa. O Corinthians está dizendo que ele não desistiu do Alisson porque ele não tinha R$1 milhão para pagar. Ele desistiu do Alisson porque ele tinha R$1 milhão para pagar à vista, depois tinha mais 500 mil, depois tinha mais R$1,5 milhão, depois tinha R$2 milhões a cada vez que ele enfrentasse o São Paulo e que a operação ficou cara. Sim, mas não se pode perder de vista que a operação ficou cara porque o Corinthians aceitou fazer o negócio. Né? Aí você fala assim, o São Paulo autorizou o Alisson a ir ao CT de Itaquera, ao CT Joaquim Grava. Não é verdade. O São Paulo tinha fechado um negócio com o Corinthians e autorizou o Alisson a fazer exames médicos. Completamente diferente. O Corinthians, dentro do Corinthians, há quem diga que se surpreendeu quando o Alisson entrou no CT. Mas o que você está fazendo aqui? Ele ia fazer exame médico, ele não faz exame médico no CT. Ele faz exame médico e depois vai assinar contrato. Então teve uma discussão. O São Paulo, evidentemente, que o São Paulo tinha que dificultar o negócio. Ou tinha que subir o preço do negócio. Subiu o preço do negócio para ficar bom para o São Paulo. O Corinthians entendeu que estava bom e aceitou fazer o negócio. Que ia ser um negócio diferente dessa janela mais barata entre gigantes. Por isso, o Corinthians desistiu. Podia desistir? Podia. O Massini, vou comprar seu carro. Beleza? Beleza. Fechou? Fechou. Quanto é? Vale tanto. Beleza, vou pagar. No dia seguinte, eu chego e falo assim, Massini, cara, desculpa. Eu achei que eu ia conseguir esse dinheiro, mas eu não consegui. 1000 perdões. Eu vou ter que desfazer o negócio. Você me desculpa? Se você me desculpar, a gente volta a fazer o negócio numa outra circunstância. Então, é justo. Tudo tem ônus e bônus. Eu acho que, neste caso dessa operação, o Corinthians sairia da janela mais barata entre gigantes e não saiu porque desistiu do negócio. Mas o Corinthians desistiu de um negócio que estava feito. Isso não pode se perder de vista. Pois é, desistiu de um negócio que estava feito, Pedro, me parece que mais por rejeição ao nome do Alisson do que propriamente dito por causa de 1 milhão, né? Porque não é possível, não é mesmo na situação de estar a esta criatura que vos fala, não me convence a história de que o Corinthians desistiu porque não tinha 1 milhão para pagar o São Paulo. O Corinthians não tinha 1 milhão para gastar neste momento com o Alisson, né? Eu acho que é isso, porque também não é só 1 milhão, né? É 1 à vista e o negócio não sai sem o depósito, é mais 500 mil pelo segundo semestre, tem mais aí 1,5 milhão de variável por metas, mas pelo que eu ouvi são metas que eram totalmente atingíveis, e mais uma penalidade de 2 milhões se o Corinthians quisesse usar o Alisson contra o São Paulo. É um jogador de 32 anos que não vem bem há algum tempo, né, inclusive com problemas físicos. Eu acho que houve ali, talvez, apesar da vontade do Dorival em ter o Alisson, uma avaliação coletiva de que nestes termos que o Corinthians tinha concordado, não seria um bom negócio. E o Corinthians voltou atrás. O que aconteceu, na verdade, foi isso. Se o Corinthians realmente quisesse muito jogador, tinha arrumado 1 milhão para pagar o São Paulo. Se fosse o Marcos Antônio e não o Alisson, o Corinthians teria 1 milhão. Eu acho que teve ali uma avaliação técnica de que, considerando as outras oportunidades que o Corinthians estava explorando no mercado, a situação financeira do clube, não valia a pena todo esse esforço para ter o Alisson naquele momento. Só podiam ter feito tudo isso sem que o Alisson fosse no CT Joaquim Grava, antes que isso acontecesse, para preservar todo mundo envolvido, né? E para não criar essa situação de agora o Alisson vai ter muita dificuldade para continuar no São Paulo. Muito bem, eu já acreditei muito nas frases. Agora o Corinthians tem um CEO, São Paulo tem um diretor de futebol remunerado. Cá, PVC, o Marcelo Paz e o Rui Costa conversaram, acertaram tudo. O Marcelo Paz não sabia que o Corinthians não tinha o dinheiro para dar agora? Como é que ele vai para uma negociação sem saber?
Sim, é o que eu tô falando para você. Eu generosamente, deixa eu só corrigir uma frase que eu coloquei aqui, que assim, quando eu digo não é verdade, eu vou dizer diferente. A minha apuração é que o São Paulo só o liberou para fazer exames médicos e que dentro do Corinthians houve surpresa quando ele apareceu no CT. Ninguém sabia que ele ia no CT. Ele foi no CT porque ele é muito amigo ele gosta muito do Dorival Júnior e do Lucas Silvestre. Foi por isso que ele foi pro CT. Não foi o Marcelo Paes que levou ele lá e não foi o São Paulo que autorizou ele a ir para lá. Foi de orelhada. Enfim, ponto parágrafo. E o Marcelo Paes fechou o negócio com o Rui Costa. Então, o Marcelo Paes, a lógica, ele tinha que cumprir com o acordo que foi feito. Pode ter depois o veto do presidente? Pode. Marcelo Paes era presidente do Fortaleza, mas não é presidente do Corinthians. Osmar Stabile vira e fala assim, não, escuta, não vou fazer esse negócio não. Como aconteceu no tempo do Fabinho. Por isso que eu volto generosamente a dizer, acho possível você acertar todas as bases do negócio e depois desistir do negócio. Mas aí tem um desculpa aí, né? Pô, São Paulo, desculpa, cara, eu achei que ia dar certo, não consegui viabilizar. Peço 1000 perdões, não vou conseguir fazer. O que não dá para dizer é fazer assim, mas é porque o São Paulo transformou o negócio num negócio muito difícil porque ficou caro. Claro, óbvio. São Paulo passa por uma crise política, a maior crise política em 10 anos. Você quer que o São Paulo fale assim, não, beleza, vou entregar o Alisson de graça para você, igual o Palmeiras fez com o Everton pro Grêmio. Só que nesse caso eu entrego o Alisson de graça pro meu maior rival. E beleza. E aí eu ponho minha cabeça na guilhotina e mando descer. O que há? Galera, e o Corinthians tá monitorando a situação do Michael, que deixou o Flamengo, né? Ele que acertou uma rescisão amigável com o clube carioca e tá livre no mercado. Galera, o Corinthians tá querendo a contratação dele. Michael é um ponta, né, que falta aí no Corinthians, um cara com uma velocidade muito boa e um drible muito bom. Então o Corinthians está de olho nessa contratação e vamos ver se vai se concretizar mesmo, né? Vamos ver rapidinho aqui as informações do Michael, né? Ele que tem 28 anos de idade, muito novo ainda, 29, ele é de 96, muito novo ainda e que pode se tornar o novo reforço aí do Corinthians. Ele foi revelado no ano de 2016 pelo Monte Cristo, aí foi para o Goiânia, depois para o Goianésia, do Goianésia foi para o Goiás. E aí no Goiás ele deslanchou na carreira, né? 2020 ali, 2019 quer dizer, foi a revelação do brasileiro. E aí em 2020 o Flamengo comprou por 7,50 milhões de euros. E aí ele ficou no Flamengo até 2022, quando foi vendido por 7,60 milhões de euros para o Al Hilal. E aí ele ficou no Al Hilal de 2022 até 2024, quando ele foi emprestado quando ele foi a custo zero para o Flamengo. Aí em 2024 ficou aí quase 2 anos, né? 1 ano e meio mais ou menos. E aí agora ele tá sem clube, cara. O que vocês acham, hein? O Corinthians tem que tentar essa contratação. Lembrando, né, que não é a primeira vez que o Corinthians tenta. Em 2020 mesmo, quando ele estava saindo do Goiás, quase que o Corinthians contratou, mas ele acabou indo para o Flamengo. E agora, quem sabe, né, o Corinthians não contrata dessa vez o Michael, jogador que na mão do Dorival, né, foi muito bem em 2022. Na verdade não, ele saiu no início de 22, o Dorival ele chegou no meio de 22, né? Não deu tempo do Dorival trabalhar com ele. Mas, cara, eu acho que vale a pena, hein, contratar o Michael. Vocês aprovam? O que vocês acham? Comenta aqui abaixo. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.